Oi, gente. Eu tava na live com a Andrea, em Boaba, consteladora, e o Instagram não tava deixando eu entrar na live. Então a gente passou pro meu Instagram pra ver se aqui isso desencanta, vamos dizer assim, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se essa hora aí pode estar com algum problema no Instagram. E agora deu certo. Ei, Que conseguimos! coisa! Eu fiquei bastante tempo solicitando, e aí ele dava erro na hora que eu Ele começava a entrar. fechava, conectando É, e aí encerrava. E eu falei, não é que possível. droga! Ainda fechei o Instagram e liguei de novo, mas não resolveu. Tá, eu deixei um videozinho já gravado lá no GTV falando, né, para acompanhar a gente no próximo. Então, Sim, bom, Elu, eu não sei se você ouviu, né, mas eu falei, você deve ter ouvido o que eu falei, né, a ouvi. respeito das terapias integrativas, as terapias alternativas, né, as que complementam, né, dentro das constelações, porque eu expliquei o quanto para mim é importante essa troca depois, né, porque não dá só para você jogar um monte de coisa ali para o cidadão e aí ele faz o quê, né? Às vezes ele precisa às vezes desse complemento para conseguir se equilibrar com mais facilidade, com mais rapidez. Então a palavra é sua, né? Para você passar para a gente um pouquinho de como é seu trabalho, de como você faz isso, né? Sabe que eu só tenho coisas boas para falar. Que bom. A palavra é sua, amiga. Então, eu sou. Assim, a principal técnica que eu uso é o Theta Healing, né? Dentro das terapias possíveis. E eu percebo, assim, desde que eu comecei nesse caminho de autoconhecimento, que a psicoterapia me impactava e fazia muito bem para mim, mas a análise nem tanto, assim, eu não me conectava com a análise, né? Então eu sempre busquei terapias diferentes, vamos dizer assim, né? Outras terapias para sentir no meu corpo mesmo o que estava acontecendo, porque eu sou muito mental, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai numa constelação e ela observa tudo aquilo, ela pensou tudo aquilo, mas ela não sentiu tudo aquilo, demora um tempo para essa sensação vir, né? E ficar falando às vezes nem sempre ajuda. Então é um pouco isso. Eu sentia isso, que uma terapia de falar não me ajudava. E nessa busca eu encontrei o Theta Healing, gostei tanto que fiz o Theta Healing e resolvi atender pessoas com essa técnica. E ela complementa o meu outro trabalho como astróloga, né? Há muito tempo eu atendo pessoas com astrologia, faço mapa e lá eu observo até isso. Aqui essa pessoa precisa constelar, ou essa pessoa precisa de uma análise, uma psicanálise, né? O que pode ser ali de ferramenta para ela, para o mapa crescer, se desenvolver e se entender, né? Então, eu estou muito feliz com essa parceria aí da constelação, porque, nossa, todos os clientes que eu recebo, que vêm de você, já sinto que tem uma outra visão mesmo do próprio campo, das próprias necessidades, de prioridade mesmo na vida, como se tivesse um foco do que está acontecendo, né, para ir mudar, para essa mudança, é o foco da mudança, né? Foco da mudança. Então E você é falou isso, uma acho que eu coisa, falei, só para claro. complementar o que você falou no começo, que você falou o seguinte, que né, a pessoa vai para uma constelação, ela recebe aquele monte de informação e depois ela não sente a informação. E é uma coisa que eu falo mais ou menos assim, né? Que eu falo assim, Aham, a constelação, ela traz o entendimento, né? A consciência sistêmica. É claro que na hora que eu mexo no sistema, a coisa move. Mas às uhum, vezes demora a você ter os efeitos da constelação, por quê? Porque fica no mental. Você uhum, entendeu, você entendeu tudo, você está processando aqui, mas você não sente, né? Que eu falo que é integrar. Porque não é. exato. Você tem que sair daqui e tem que integrar no corpo, você tem que sentir, né? Que é o que eu falo assim, Uhum. honrar os pais, por exemplo, que é uma coisa básica. Eu falo assim, eu sinto, né? Eu honro os meus pais incondicionalmente hoje. Isso está nas minhas células, não é uma coisa da boca para fora, não é só da boca, né? Uhum. Então, eu vejo isso, que você me ajuda muito a que isso se complemente, né? Que isso se integre, digamos assim. Você faz essa integração que faz com que a constelação tenha um efeito mais rápido, digamos assim. Perfeito. Isso especificamente, né, de honrar os pais, é uma coisa que foi muito transformador para mim, não só para os pais, mas em relação a pessoas no geral, assim, honrar quem aparece, né, na nossa vida, que Uhum. precisa, que trouxe uma transformação. Isso no Theta Healing tem uma questão muito relacionada a rancor,
sensação de rancor, rejeição e de remorso, né? E às vezes o remorso nosso de ter aceito que essa pessoa chegou nos deixa ali naquele passado e presa naquela cena, né? Mas a questão da própria rejeição dos pais, que às vezes acontece, teve ali alguma questão em que a pessoa se sente rejeitada pelos pais, e isso mantém ela num padrão de rancor eterno, né? Em que ela não se desenvolve. E o que eu percebo que com o Theta Healing, quando você trabalha ali essas cenas que aparecem, que a pessoa trouxe, que ela tem de memória da infância mesmo, né? Acho que a Andrea caiu. Vamos ver. Vamos só esperar a Andrea voltar. Vocês estão me vendo? Agora sim, voltou. Você Voltou. entendeu que no Theta Healing, quando você faz o trabalho, continua. Então, quando eu faço esse trabalho, a pessoa realmente ela se livra, vamos dizer assim, da energia de baixa vibração do rancor. Não é assim, eu quero ser melhor amiga dessa pessoa, né, que fez mal para mim. Ou, então eu adoro ouvir meus pais me maltratando, adoro, né? Não é isso, não é essa questão, né, de você aí ficar amorzinho, vamos dizer assim. É você observar e falar, peraí, isso aqui não é meu, eu não vou cair nisso, eu não vou vibrar com essa sensação de que eu mereço menos, de que eu sou rejeitada, porque essa pessoa tá me rejeitando de alguma forma, né? Uhum. Então eu percebo que, especialmente nessa questão de honrar os pais, o Theta Healing, muitas vezes a pessoa chega precisando entender e ressignificar isso, porque chega na constelação, ela pode ali, de alguma forma, né, honrar e fazer os exercícios do livro, que são muito interessantes, que você passa. Mesmo fazendo isso, ela precisa entender algumas cenas do passado dela que foram muito Ressignificar as dolorosas. cenas, né? Ela precisa trazer isso à tona para ressignificar, né? E isso é muito interessante nas sessões, que eu gosto muito da abordagem do Theta Healing para isso, das propostas que eles fazem de como fazer essa cena aparecer para a pessoa, como trazer isso, né? Para ela observar com desapego, vamos dizer assim, Sim. né? Não é esquecer, é desapegar dessa energia. E Então é seguir, isso né? que eu percebo. Aí você tem força para seguir, né? Você tem força para fazer a honra, o movimento necessário dentro do Isso. sistema. Lu, você também, eu falo muito que, assim, porque como a técnica não é minha, né? Eu não trabalho com ela, às vezes a gente fala do Aham, mesmo jeito, né? Mas eu sempre aham. falo para os meus clientes assim, ela limpa, ela transmuta, né, seus padrões e crenças negativas. Isso está certo Isso. que eu falo? Exatamente, exatamente. O Theta Healing, eu não gosto muito da linguagem científica para explicar o Theta, porque eu já vi pessoas físicos falando isso não é possível, não sei o quê. Mas a questão é que o Theta seria esse padrão de onda que a gente fica mais, vamos dizer assim, acessível, né? Ele Uhum. acessa certas energias e que a gente pode transmutar, então, um pensamento negativo, um pensamento que está deixando a gente numa vibração de eu quero ficar escondido, eu não quero fazer as coisas, vamos dizer assim, para um movimento mais de acolhimento, de ação. Enfim, a gente substitui crenças negativas, como, por exemplo, eu sou sempre rejeitado pelos meus pais. Né? Se a pessoa acredita isso, o pai está lhe dando tudo para ela e ela enxerga como rejeição, ela não sente no campo dela. Então a gente tira isso, né, significa de onde isso começou, como isso começou, né? Trabalha para tirar essa energia, esse pensamento, né? Essa vibração, essa frequência das células, vamos dizer assim, e aí a gente coloca eu já sei qual é a sensação de ser aceita pelos meus pais, por exemplo, né? Porque tem Sim. gente que não tem essa sensação. Isso foi uma coisa Uhum. que me assustou muito, assim, quando eu comecei nos cursos de Theta Healing, que eu era bem descrente, né? Eu sou ascendente aquário, então eu fico, não, esse negócio aí, não sei não, vamos ver. Mas eu comecei a fazer os testes e eu observava que era verdade, as pessoas não sabiam qual era a sensação de ser amadas. Eu não tinha. E aí você vai ver o histórico da família, uma família que veio de imigração muito dolorosa e passou fome. Então é difícil, né, para ter tempo para amar, para ter tempo para Sim. sentir o amor, né? Então Coisa isso que, precisa ser estimulado de sim, alguma forma. que é o que a gente traz, né, na constelação, para vocês verem, gente, que é um complemento mesmo e é muito bonito. Porque, assim, a teoria da constelação é que a gente veio todo interconectado por puro amor, né? Mas é Uhum. sistêmico isso, né? A gente aqui, a gente tem que reconhecer esse amor de forma sistêmica, né? Só de reconhecer no sistema, a gente já consegue dar um passo enorme ainda.
Perfeito. A gente não precisa ir atrás do pai, atrás da mãe. Claro que acaba sendo uma consequência depois de um determinado tempo, acaba tendo essa consequência de querer fazer as pazes ali com seus pais, ou com o que quer que seja, né? Que tenha atrapalhado a sua jornada, que tenha criado essas crenças. Mas é isso, né? E aí você vem com esse trabalho e me ajuda nessa ressignificação, porque é o que eu falo, é reconhecer esse amor, né? Reconhecer o seu lugar. Tome o seu lugar para si, né? Pare de querer, né, estar no lugar do outro, porque nunca vai ser, você nunca vai ser o outro, né? E quando a gente Perfeito. está fora do nosso lugar, as coisas começam a truncar, né? Que eu falo a famosa montanha-russa. E aí Uhum. é isso, gente, que a gente, assim, que eu sou muito fã de trazer esse tipo de terapia, né? Heloísa é uma pessoa que me ajuda muito a fazer essa integração. O que mais, Elu? Conta mais. Perfeito. Não, é que eu acho legal pensar que, como é que isso funciona, né? Tem todo o princípio da lei da atração e que a gente está conectado com algo maior, então, assim, se eu estou vibrando algo, eu atraio isso para mim. Uhum. E isso, independente de ser cientificamente comprovado ou não, a questão é que funciona na sessão, né? Você faz perguntas para a pessoa, e muito específicas, por exemplo, olha, eu estou vendo aqui uma energia esquisita no seu estômago está falando que tem alguma coisa estranha aqui no momento da amamentação. E a pessoa vem investigar e fala: minha mãe, o leite secou, realmente ela não me amamentou. Isso causou nela um trauma também, na mãe, né? Aquele trauma de como é que eu não pude amamentar o meu filho. E isso marcou essa relação para sempre, né? E o estômago estava ali falando. Eu falo: como assim o estômago fala? Gente, fala. Na hora que você começa a treinar e fazer a leitura, você observa como que está ali na pessoa tudo, no campo dela. Depois que ela permite essa leitura, às vezes são coisas específicas, sabe? Nossa, tá vendo uma árvore assim, 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 né? De uma flor tal, 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 muito específica. Era a fazenda que eu ia na infância, aconteceu isso, 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 e era importante para ser trabalhado, né? Mas Então, é o campo, né, Edu? É é o o seu campo, é o mesmo campo. campo da constelação, né? Aham, aham. Dentro de um campo de informações. Esse é o campo morfogenético, né? Que já tem aí vários livros a esse respeito, a gente tem várias comprovações sobre esse campo, né? A epigenética também traz um pouco disso, né? Para as constelações também, para tentar comprovar como é que isso funciona, mas você falou a coisa certa. Gente, não tem uma comprovação científica. Funciona. Isso assim, eu sou Funciona. Elu é prova, meu marido é prova, minha filha é prova. Até a Luísa, minha filha, que é meio cética com essas terapias alternativas, apaixonada na Elu e toda hora, mãe, eu quero Elu. Aí, porque ajuda muito, né? Ela melhorou muito, né? Como lidar com algumas coisas da vida dela. Continua. Uhum. Eu sempre vou, desculpa te interromper. Não, não me interrompeu, foi ótimo. Não, e pensar muito que já é comprovado mesmo, né? Eu gosto muito dessa questão da genética, da epigenética, porque eles estavam observando que, por exemplo, em alguns experimentos, que eles conseguiram mudar o padrão de fome que tinha ali naqueles ratinhos, né? Eu acho que eram ratos que eles estavam fazendo o experimento. Então, você sempre fala do experimento da vaca, né? Eu, Mas pensar que, imagina, a família que passava fome dos ratinhos ali, e tinha esse padrão esquisito ali no DNA deles, né? De que, poxa, tem que comer muito para compensar de alguma forma essa fome. Quando tem comida, tem que comer muito. Então, nos experimentos, eles perceberam que a partir de tanto tempo com uma comida constante, isso foi mudando. E é muito básico, né? É só um hábito, é só um comportamento. Mudou a genética, né? Então tem vários níveis ali no DNA que eu não vou saber explicar aqui. Posso até recomendar a palestra para todo mundo quem quiser ver, que é uma palestra do TED, mas que alguns dos filamentos ficaram diferentes. Então é como se eles fossem os responsáveis por essa mudança, né? Do tipo, se você tem um ambiente hostil na infância, com muita raiva, os pais brigando o tempo inteiro, isso pode mudar muitas vezes. Né? Isso pode, de alguma forma, ficar esquisito, mas você pode transmutar isso numa terapia, com hábitos, com esses pensamentos, com a constelação. Então, eu acho interessante pensar que é possível essa mudança, inclusive na ciência mesmo, ali olhando e observando, né? Todos os testes que eles estão fazendo agora. Mas vamos então pensar falar do teste da vaquinha, que é o da oh, vaquinha. fala da O teste. da vaquinha tem muito a ver com a constelação. Eu sou apaixonada por esse experimento da vaquinha para as pessoas entenderem.
Então, eles colocaram umas vacas num cercado, né, num campo, com cerca elétrica. Então, quando a vaca tentou passar essa cerca elétrica, ela levou um choque e ela não passou 2 vezes. Ela não passa 2 vezes, ela só tentou uma, levou um choque e nunca mais ela vai tentar. E demorou 4 gerações para uma próxima vaquinha tentar passar. Então, para ver que a gente carrega todas as informações da nossa ancestralidade também. Né? Então, muitas coisas, padrões, que é o que a gente traz nas constelações, muitos padrões da nossa vida vêm da nossa ancestralidade, por essa herança que a gente recebe dessas informações na nossa célula, no nosso corpo, nesse campo, né? Que é o que você falou, é o campo. Por isso que o campo te traz essa informação com a sensibilidade que você tem. Sim, e é impressionante como mostra mesmo, porque às vezes a pessoa começou ali a acessar uma crença que ela quer lidar, né? Por exemplo, eu sinto muito medo de dormir com meu marido. Um exemplo, a pessoa foi morar junto e na hora que começou a dormir, sentiu essa dificuldade do sono. E aí você começa a leitura e começa a ver umas cenas que não faz sentido para a vida dela, para a existência dela. Não é um abuso na infância, não é nada dessa existência. Mas que aí você vai investigar, tá vendo? Você vai investigar o que ela mesmo lembra e aconteceu com a bisavó, né? E aconteceu ali com a família dela. E de alguma forma ela tá vibrando com aquele medo, com aquela dor de não conseguir dormir em paz com o homem do lado, porque teve uma tentativa de morte, por exemplo, né? Já peguei uma cliente assim. Então, é interessante pensar o quanto que realmente fica registrado ali e passa para frente, né? Tem até um exercício no Theta Healing que chama enviar amor como no bebê no ventre. Porque a mãe tá ali tão ocupada, correndo atrás de tanta coisa, né? E ela esquece muitas vezes dessa conexão com a barriga, da conexão mesmo, né? Desse amor. Ou o bebê já tem sua história ali, genética, que não aceita esse amor de alguma forma. Mas a gente descobre para quantas gerações a gente tem que enviar amor, como no bebê no ventre. E aí você fala, nossa, apareceu 3 gerações e a geração tal, eu vi isso, isso, isso. Tô vendo aqui um barco. A minha bisavó veio grávida e passou fome no navio, por exemplo. Então, assim, essas cenas me assustavam muito quando eu comecei. Eu falei, gente, né? Tô vendo cenas aqui. Tem Theta Healers que não veem cenas, eles sentem mesmo. Tô sentindo uma coisa estranha que vem aí de uma geração tal, né? Mas pensar que, de qualquer forma, traz a informação e o momento que ela precisa ser trabalhada, né? Porque pensar que você, quando se cura, de alguma forma, você está ali deixando o seu campo mais leve, da família inteira, né? Exatamente. O Bert Ressoa na família dizia, inteira. quando um buscador busca a sua cura, ele cura todo o seu clã, né? Então, a gente traz esse equilíbrio sistêmico, né? Porque as pessoas carregam padrões de comportamento e várias, né, padrões negativos da família. Por quê? Por amor a essa família. Mesmo sem nem saber das histórias que vieram antes, né? O sistema, ele é tão forte, esse amor intrínseco entre elas, que ela quer repetir por amor, né? É como se você não fosse merecedor de fazer diferente, sabe? Eu não posso ser feliz se minha mãe não foi feliz. E aí eu repito padrões, né, da minha mãe. Então, o que a constelação faz é exatamente isso. Fala assim, sim, você pode fazer diferente, né? Pelo contrário, o que a sua ancestralidade espera de você é que você faça diferente. É que você brilhe, que você seja feliz, né? Porque o seu sucesso, a sua felicidade é o sucesso e a felicidade de todos eles. É como uma mãe para um filho, né? Toda mãe quer que o filho prospere, que o filho seja feliz, que ele tenha ótimas experiências. Só que a gente acha que a gente precisa repetir, né? E a constelação fala. Só que às vezes a coisa é tão enraizada, gente, é tão profunda, que a constelação, sim, ela move, ela faz. Só que o efeito dela é gradativo, é no decorrer de um processo. Mas a gente também diz o seguinte: constelou tem que agir. Essa ação pós-constelação, às vezes você sente uma dificuldade, né? Por isso que Bert dizia assim, às vezes você constela, em poucas semanas você já vê resultados gigantescos. Mas tem pessoas que demoram, às vezes, 1 ano, 2 anos para sentir os resultados de uma constelação. Sim. E aí entra essas terapias, né, que nos ajudam a complementar nosso trabalho, que vai ajudar a fazer essa limpeza mais profunda do ser, né? Porque eu equilibrei o sistema, ela vai entrar no sistema único da pessoa, né? Naquilo que é dela. E aí faz essas ressignificação de tudo, e aí tudo se abre, né?
Ah, é tão bonito. Sim. Ó, Graciane, nossa cliente. Sonho com um dia em que as pessoas parem de exigir comprovações científicas para se permitir sentir. Entendo e compreendo a importância da ciência, mas é muito mais leve sentir, apenas sentir. É isso Ai, que mesmo, lindo. sua linda, Que né? linda. Isso, Graciane já constelou comigo, é cliente da Ilu, né? E é isso, esse movimento, né? E aí você tem que confiar no que você sente, o seu coração não mente, né? A Exatamente. intuição, né? A famosa, "Ah, será? Peraí, né? E aí, batata, né? Você vai, ou você quebra a cara, ou você dá bem, porque aquela intuição te mandou não fazer e você fez, você vai quebrar a cara. Se ela mandou você fazer, você vai se dar bem, né? Uhum, A gente sente no corpo, né? O nosso corpo uhum. fala, né? Também já tem vários experimentos disso, né? De comprovação, para quem precisa da Aham, comprovação. sim. Mas é interessante pensar esse esquema do sentir, que a gente está tão afastado do sentir que existe hoje em dia coaching de vida, né? E eu vi esses dias, vi esses dias não, faz tempo. Alguém comentando no Twitter zoando, assim, ai, pessoas precisam de coaching de vida e tal. Gente, tem gente que passou a vida procurando passar na escola, passar nos testes, preocupada em dar, nesse sentido mesmo, né? De provar algo para o mundo, e se esqueceu de cuidar ali do que ela tinha de emoção. E tá tudo bem. A gente não tem que julgar uma pessoa que está procurando um coaching de vida, ou um coaching, ou enfim, alguma coisa para se cuidar e para melhorar algum hábito que ela vê que não faz mais sentido na vida dela, né? Então, Lógico. e é interessante pensar, a gente está muito desconectado com o sentir. Sim, né? Quantas vezes eu vou fazer testes nas pessoas, a gente faz testes no Theta Healing para ver aí o que o corpo acredita ou não. E parece muito com balanceamento muscular, né? A coisa do campo que fecha ou abre, e aí o corpo se mantém de um jeito ou se mantém de outro. E nesses testes, muitas vezes, o que mais aparece, na verdade, é quando eu sinto, eu sou vulnerável, quando eu sinto, eu morro, quando eu sinto, eu sou feito de trouxa, quando eu deixo as coisas acontecerem, eu sou feito de trouxa, quando eu desapego. Esse eu sou feito de trouxa é uma frase que eu uso sempre para testar, porque tá aqui, né? Quantas Uhum. vezes a gente deixou de fazer algo porque a gente sentiu que não era aquilo, um trabalho, uma, uma, uma forma de agir, de responder, e aí alguém falou, ah, larga de ser trouxa. E assim, o legal é que quando você equilibra e às vezes você vai falar de uma forma diferente, que seja agressiva ou que seja para se defender, ainda assim é melhor do que ficar no ai, larga de ser trouxa, não sinta nada, porque se você sentir, se entregar para esse sentimento, você vai ser usado, vai ser abusado, enfim, é melhor você mostrar e falar, né, e lutar pelo que você está sentindo e pelo que você quer. Então, esse equilíbrio é como se a gente estivesse mesmo numa Matrix, né? Que enfiaram um monte de coisas na nossa cabeça, assim, do tipo, não, é muito fácil ser pai e mãe, é fácil, todo mundo tem que saber, é natural. Né? E o quanto de mãe que eu atendo que está culpada, que é culpada, eu não sou mãe, mas eu atendo, tenho né, ali um monte de textos e entro em contato com as minhas amigas terapeutas que são mães para ter embasamento para falar, mas que estão culpadas porque de alguma forma vão ter que deixar a criança em casa e essa culpa e não pode falar, porque se falar, o trabalho vai julgar, então não está dando conta, né, de fazer as coisas. Isso é o mais óbvio da mãe. Mas pensar que todo mundo acha que é fácil entender a posição de filho, entender a posição de neto. E o que mais aparece aí na constelação, imagina, tipo, avô que assumiu o papel de pai, né? A pessoa, a própria criança ali em algum momento se conectou mais, se identificou mais com aquele Sim, avô e ficou com aquele e avô, ficou né? com aquele horror. Então, assim, pensar que isso está tudo bagunçado e cria aí várias mudanças. Imagina, aquele avô não é seu pai, ele não vai te tratar da mesma forma como o seu subconsciente deveria aprender ali, né? Questões paternas, enfim, do que o pai pode trazer para a pessoa. Então, não é fácil, e tá tudo bem não ser fácil, e todo mundo pode procurar É, livros para ler, ter e tá constelação. tudo bem, e a gente traz isso muito na constelação também, essa humanidade, né, Lu? De não tem julgamento. Cada um está no Uhum, seu papel, cada um está no seu quadrado, cada um está no seu momento de evolução pessoal, de desenvolvimento humano, o nome que você quiser dar. Eu vivo falando assim, é tudo nomenclatura, né? uhum, Falo assim, eu sou uma eterna buscadora, eu venho buscando desde que eu me conheço por gente, eu sempre estava na busca de algo que eu nem sabia o que era, né? Hoje já tenho mais consciência, a gente já trabalhou muito, né? Eu ser trouxa, né, Lu? Quantas vezes você falou assim, né? Essa coisa do trouxa.
né? De também de não me permitir sentir, né? A Ilu, eu trabalho com a Ilu pessoalmente há mais de 1 ano e meio, eu acho, né? E sempre, pelo menos uma vez por mês, eu passo para tirar às vezes, porque realmente a gente não é perfeito, né? A gente busca ser uma pessoa melhor a cada dia. E independente de qualquer coisa, do tipo de terapia que você procure, tá tudo certo. O que faz Uhum. sentido para você pode não fazer sentido para mim. Eu sempre falo isso. Busque várias alternativas. A que fizer sentido, você permanece. E eu sou daquele tipo ainda que eu não questiono. A pessoa fala assim: tem uma mulher ali que é ótima, faz isso. Eu vou lá e testo. Eu não pergunto Também. assim, onde ela estudou, por quê, como. Não, a pessoa me indicou, falou que é bom, eu vou lá e testo. Se eu Eu não gostar, testo. eu não vou mais. Simples assim. Uhum. Não foi, não é meu estilo, não é minha praia aquilo, né? E não vou mais. Então, assim, são coisas, por exemplo, o Teta mesmo, eu tinha um pouco de preconceito, porque eu sou do Barras, né? Eu fiz curso de Barras, fui facilitadora há muito tempo. E eu gostava muito do Barras, porque o Barras eu sentia mais, né? Uhum. E aí alguém, a Fernanda Feshman de Brasília, falou assim: você tem que passar na Elu. Eu falei: não, Teta não. Aí ela falou assim: mas a Elu é diferente. Testa uma vez. Eu falei: tá bom, vai, Fernanda. Aí fui, testei a Elu e tô com a Elu 1 ano e meio. Então, assim, e às vezes também, né, a gente cria um preconceito em cima de uma técnica, por uma experiência que às vezes não foi legal, do jeito que você esperava, Uhum. e perde a oportunidade, né, de conhecer outras pessoas que fazem o mesmo, né? A constelação também tem isso, né? Sim, E tem muito. faz parte. O que a gente pede é que vocês se permita, se dê uma chance, sem vergonha, sem medo. A gente não vai tirar pedaço. É, entender que não tem vergonha você procurar ajuda mesmo para ter uma vida mais harmoniosa, né? E muita gente critica isso, a vida não é harmoniosa, parem de falar isso. Cara, A eu minha prefiro acreditar. A minha crença é a vida é sim harmoniosa e eu quero uma vida harmoniosa. E quando problemas acontecem, eu resolvo, tá tudo bem, A sabe? minha é É maravilhosa, isso. né? Não é à toa que eu fico nessa luta aqui de transparecer isso para as pessoas e trazerem ela para esse lugar que eu encontrei depois de muita procura, né? Que isso está Uhum. muito visível no meu livro, no meu e-book de como a constelação mudou a minha vida, porque eu saí de um lugar realmente de ó vida, ó azar, de lamentar, de chorar, de vítima, né? De me achar assim, por que as coisas acontecem comigo? Eu faço tudo certo e dá tudo errado. E vai, e quebra, e levanta, e sobe, e vai, quebra a cabeça, quebra a cara de novo e começa de novo. E aí você entra num looping, né, desse... Porque quanto mais você reclama, mais disso você tem, até que você integra e aceita e ressignifica, né? E quando eu ouvi, às vezes, isso que a gente está batendo papo aqui hoje, eu falava assim, isso é um mismo, sabe? É uma forma das pessoas serem conformistas, né? E para mim isso não é real, ninguém sabe o que eu passei, sabe assim? Eu batia muito nessa... Aham. Ninguém calçou meus sapatos, né, nessa caminhada. E Uhum. depois que você consegue ressignificar, que você consegue dar esse passo, esse salto, que eu falo que é um salto quântico, você fala, meu Deus, por que que eu demorei tanto para chegar aqui, né? Mas tudo bem Sim. também, né? Eu só cheguei aqui graças a tudo que eu passei, eu só sou uma consteladora, né, que eu trago, que eu sou muito empata com os meus clientes justamente pela minha caminhada, né? Senão eu não Uhum. teria argumentos para lidar com as pessoas como eu tenho hoje, né? Bem, Sim. mais ou menos por aí, né? Sim. A Aline Paula falou sobre constelação, tá, queria saber um pouco mais sobre constelação no meio jurídico, mas eu queria aproveitar isso que você falou só para fechar algumas frases assim que a gente fala. E eu como nesse caminho terapêutico aí que eu sou formada em artes visuais, né? Então eu passei por essa transição de carreira, mas que eu levei coisas da parte do design gráfico, do design editorial, para as terapias e para a astrologia, no sentido que eu tinha votos de sacrifício com o trabalho. Eu achava lindo trabalhar muito. Ainda acho, ainda gosto, ainda sou viciada em trabalhar muito. Mas assim, a energia é diferente. Antes eu trabalhava 12 horas, 15 horas e sentia que, tipo, não era suficiente, que eu estava devendo algo, né? Acontecia algum problema, um problema fácil de resolver, mas que saiu da agenda, saiu do meu controle, eu falava, eu não aguento mais. E aí, de repente, caiu uma ficha assim, eu estou colocando no meu corpo, eu não aguento mais.
né? Isso sempre é muito pesado para mim. E só de mudar essa frase, meio que falar, não, apareceu, eu vou Uhum. resolver. Da próxima vez eu vou tentar que não apareça de novo dessa forma. Já mudou muito. Então, é interessante pensar que a gente pode ter a nossa identidade sem precisar desses padrões de sacrifício que a sociedade fica pedindo pra gente, sabe? Que é lindo trabalhar muito e não ter tempo pra ninguém, né? Você tá trabalhando pra não ter tempo. É bizarro. Depois, quando você Ó, ganha esse tempo, você não sabe o que fazer com ele, eu tô toda né? arrepiada, porque eu tô fazendo mais um curso, né? Que a gente não para de fazer curso, que é um curso avançado para consteladores na área organizacional. E o Uhum. professor falou isso, uma coisa muito interessante que a gente traz na constelação, que é o senhor e o escravo. Que isso existe desde sempre, desde o início dos tempos. Desde o início, sempre tinha um senhor e um escravo. E aí ele traz isso dentro das organizações, óbvio que é uma outra história, mas trazendo para esse contexto que você está falando, é isso. Às vezes as pessoas sentem essa necessidade de trabalhar demais por essa herança genética de escravos, Uhum. entendeu? E aí a gente, né, dentro de uma organização, vai ter vários tipos de escravos, porque tem. E aí ele traz essa consciência de saber se a gente vem, né, de uma linhagem de senhores, né, dos caras que mandavam, né, ou se a Uhum. gente veio da linhagem dos escravos, que a gente de alguma forma foi explorado, né, mesmo Uhum. tendo a troca, mas muitas vezes o ser humano foi explorado, né, por milhares de anos, nem sei dizer quanto. E hoje que a gente tem uma coisa melhor, né, dentro das leis, tal, e mesmo assim a gente ainda hoje encontra o trabalho escravo, né? E aí entrando já na questão da Aline, né, Aline, na questão da constelação no meio jurídico, porque eu sou advogada de formação, tenho OAB, mas nunca advoguei, nunca tive essa oportunidade de advogar. E até quando entrou o direito sistêmico, eu falei, quem sabe agora, o meu diploma que está aqui atrás de mim, ó, vai servir para alguma coisa, porque eu fui apaixonada pela minha faculdade de Direito. Então, assim, ela entrou no direito sistêmico, né? Acho que foi o SAMI que trouxe isso mais a fundo dentro do jurídico, e ela pode resolver milhares de questões, né? Porque tudo que tem demanda, geralmente a demanda em uma família, numa separação, nessa questão de violência doméstica, eu gosto muito de citar a violência doméstica, na questão de tráfico, de drogados, sabe? Pessoas, a maioria dos vícios, né, de um modo geral, são por falta de sentir a falta do amor do pai, né? O Bert tem uma frase que é bem pesada, que eu amo, que fala assim: numa família de ladrões, quem não rouba se sente culpado. Então, numa família de traficantes, quem não é traficante também se sente culpado. E aí você vai vendo esse emaranhamento familiar das pessoas continuarem fazendo os atos equivocados, né? Um pai estelionatário, provavelmente o filho vai ser estelionatário, por honra ao pai. Um pai que quebrou 3 empresas, o filho vai vir e vai quebrar alguma empresa. Por quê? Porque é uma honra esse sistema, é uma honra esse pai, é uma lealdade ao sistema. Na violência doméstica, que as mulheres que estejam aqui não me matem, porque é uma realidade, por favor, a gente costuma dizer que, assim, quando você pega um casal que sofre, que a mulher sofre a violência, né, do marido bater, etc., quando ele ajoelha nos pés dela e diz, me perdoa, eu não sei por que eu fiz isso, eu não vou fazer novamente, ali é uma fala verdadeira. Por isso que eu falo assim, as mulheres têm que ser protegidas? Sim, óbvio, eu sou mulher, né? Eu sofri abuso na infância. Mas eu digo assim, os homens têm que ser curados também, porque não adianta enjaular o cara e soltar, ele vai bater de Uhum. novo. Então a Uhum. gente tem que começar a olhar para esses homens, porque eles também pedem ajuda inconscientemente, né? Porque essa mulher agredida e esse homem agressor, se você olhar o campo dessa mulher, né? A linhagem feminina dessa mulher vem de uma linhagem de várias mulheres abusadas, agredidas, que apanhavam de maridos abusivos, tá? Então, que é a primeira lei da constelação, né? O pertencimento. Para eu me sentir pertencente a esse grupo, a essa minha linhagem feminina, eu vou atrair um homem que possa honrar esse campo por mim, que vai me agredir.
E aí esse homem também, ele assim, ele não quer cometer aquele ato, mas ele tem dentro da linhagem masculina dele, ele tem diversos homens, pai, tios, avô, bisavô, tataravô, que eram homens que agrediam. E aí os sistemas se encontram, porque a pessoa não se apaixona pelo outro, pela carinha bonita. É o sistema que atrai para que, através desse sistema, eu consiga reconhecer coisas que eu não reconheço no meu e vice-versa. E aí, quando eu reconheço, eu equilibro. E aí o sistema toma um outro rumo essa vida. Então, eu sempre falo, pegar um casal, por exemplo, de uma violência doméstica, não estou falando para se manter casado, não estou tirando a responsabilidade, gente, porque Uhum. na constelação não existe culpa, mas existe sim responsabilidade. Se você cometeu um ato criminoso, você tem que pagar por aquilo. Pronto. Bateu na mulher, Maria da Penha, sim, né? Não estou dizendo que não. Sim, tem que pagar, porque você tem a escolha de não fazer. Mas, às vezes, o sistema é tão forte que é um impulso que te leva a cometer esse ato tão absurdo e você não sabe nem por que você faz. E aí, se você pega esse casal, né, separadamente, constela essa mulher, constela esse homem, essa mulher vai trazer de volta na vida dela uma dignidade de não ter mais que atrair homens que a agridam. E aqui a mesma coisa, esse homem não vai ter mais a necessidade de agredir. Você transforma a vida de duas pessoas, você traz dignidade para elas. E eu vou falar mais, eu tenho tanta prova disso em vários atendimentos meus. Essa semana eu constelei uma moça que o duro dela, assim, a mãe apanhava muito do pai, o pai era alcoólatra, batia muito, ela tinha 9 anos, e ela falava assim que ela sempre pedia para papai do céu levar o pai dela, de tanto que a mãe apanhava. E aí, o papai do céu levou o pai. Né? Então, imagine a culpa aí, toda essa história dentro dela. Mas aí, o que ela fala? A mãe hoje já é, né, ela já é adulta, a mãe é adulta, a mãe nunca se casou novamente, e até hoje a mãe sente falta daquele marido. E ela falava para a mãe, mãe, como é que você sente falta de um homem que te batia todos os dias? Ela falava assim, mas eu amava ele. E eu sinto muita falta dele. Então, para você ver que é tão forte o sistema, né? Porque aquele homem trouxe para ela o quê? O sentimento de pertencimento àquele clã. Dela fazer parte daquilo. E aí, ela, às vezes, ela se desconecta e a vida, né, por... Então, Aline, eu não quero entrar muito nesses temas, porque no jurídico isso é muito polêmico, né? As pessoas podem interpretar a gente de uma forma equivocada. Mas é isso, a gente não está tirando a responsabilidade dos atos criminosos, a gente está tirando a culpa, né? Porque às vezes a culpa não é do cidadão, ele é empurrado por essa linhagem, por esse sistema. E eu peço aqui, o meu pedido sempre é olhar para os homens com compaixão para que a gente possa ajudá-los a serem curados, né? Transmutar isso, transgredir todo esse comportamento machista, esse comportamento, né, totalmente equivocado que eles fazem muitas vezes. Uhum. Perfeito. E pensar que a gente estimula muito nas sessões assim, terapêuticas de casal, né? Essa questão do olhar, do porquê que você atraiu essa pessoa, né, para o seu campo, ok. Mas entender que é muito comum os homens realmente terem passado a vida inteira deles fugindo das sensações, emoções. Isso não justifica, né? Uma violência, né? Mas é uma coisa, assim, você compreende o porquê daquela pessoa ter chegado naquele ponto. E não só um homem, uma mulher também, quando é violenta e quando comete abusos, porque a mulher também faz isso. Mas pensar que, por exemplo, só pensar no número de clientes, né? O tanto de homens que são atendidos nos processos terapêuticos, o quanto de mulher procura isso. As mulheres procuram muito mais. E aí o que eu percebo é muita mulher que faz um crescimento rápido ali dentro. Ela está casada, ela cresce muito rápido e a pessoa vai ficando não para trás, mas vai ficando numa vibração antiga, que ela não se conecta mais. Né? Isso E dentro do aí Teta Healing mesmo. não E se aí dá uma encontra. desconexão e a relação tende a terminar. Até o mapa mesmo, já aconteceu quando eu atendi, assim, né, casais
2, 3 anos seguidos, e eu percebi claramente os que estavam ali os dois buscando se conectar e se desenvolver juntos de alguma forma, que continuaram juntos, e os que um dos dois se destacou mais, né? E, então é interessante pensar que essa cultura do machismo aí, né, dos homens de alguma forma ficarem tão distantes das emoções e acharem as emoções como fraqueza, enfim, a gente precisa transmutar isso, ressignificar isso, e não só ficar na punição, né, na questão do apontar dedo mesmo. É mostrar, é expor, mas tentar ver formas de ressignificar isso, né? Total. E o nosso, o homem, né? A gente viveu numa sociedade patriarcal aí, todos esses, sei lá, desde quando, que eu não sou boa de datas históricas, mas o que eu quero dizer os homens foram criados para não sentir dor. Homem não chora, homem não ama, homem é durão, né? Então, o filho pode brigar na escola, a menina não, isso não é coisa de menina, né? E sabe aquelas coisas? Isso é de menino, isso é de... Não, gente, né? Então, assim, a gente sai de uma família X de alguma forma, né? Claro que também isso não justifica, você pode pensar de forma diferente, mas a tendência é que você siga, né, o pensamento do seu pai e da sua mãe por lealdade para se sentir pertencente ao grupo. Uhum. Então, por isso que a gente fala, olha, a Aline complementou aqui, falou assim, eu trabalho em presídio, me deu um novo olhar. Aline, tem muita gente fazendo já trabalhos sociais dentro de presídios com constelação. Eu já vi com meditação, né? A meditação Zen, que é uma das mais difíceis, e foram resultados incríveis com esses presos. Eu já vi uma matéria sobre isso. E se você tiver essa oportunidade de levar esse olhar sistêmico para dentro dos presídios, não sei como, você pode até me chamar em box para a gente pensar como fazer isso, a gente ia ajudar muitas famílias. Porque ali não é um cara preso, é uma família inteira envolvida, né? É uma mãe, é uma esposa, é um filho que provavelmente pode sim seguir esse pai, né? Na bandidagem, nos erros, nos crimes, não sei, cada um é cada um. Então, é isso que a gente busca, né, Elo? É se trazer um Sim. pouquinho de equilíbrio, a gente fazer a nossa parte, que aqui não É, tem julgamento. alguém fez uma pergunta, mas antes de ir nessa pergunta, eu só queria complementar que é importante pensar que a crença está servindo para alguma coisa para gente. Então, se é a violência, por que ela aparece, né? Por que você está se comunicando de forma violenta ou você está batendo em alguém? Ela está servindo para alguma coisa. Talvez para aquela criança foi uma forma de se defender com irmãos, na família, né? Uma forma de proteger as emoções. Então, pensar que sempre tem aí alguma crença que geralmente é muito ancestral do ser humano, querendo sobreviver na floresta para conseguir o alimento e tal, que a gente vai reverberando até hoje, que sem perceber aparece nesses momentos, né? E Uhum. muitas vezes, por exemplo, essa coisa da mulher querer cuidar demais, né? Querer dar conta de tudo, aí cuida emocionalmente e cuida na prática, isso vem aí de uma sensação de que os clãs ancestrais faziam isso, dessa mulher que ela é responsável por esse cuidado, pelo bebê, pela procriação, etc. Então, pensar que a gente precisa realmente ressignificar, mas entender que, poxa, essa crença, ela é boa, ela faz a mulher ser atenta, ter uma tendência a ter empatia. Então, isso fica, né? As coisas boas vão ficando nessas crenças. Sim. Então, por exemplo, um homem que tem uma questão com a violência para proteção das emoções, entender que ele pode acolher as emoções e continuar protegido, mesmo fazendo isso, que ele não precisa externalizar dessa forma no físico. E realmente é aí que o esporte também entra e a arte terapia também entra como cura, porque é uma forma de, né, usar essa energia de diferente ali, né? O hábito vai transformando essa energia. Mas Sim. deixa eu ver, qual que foi a pergunta que É alguém da fez? É Sandra, como... como trabalhar esses sintomas de pertencimento de filhos cujos pais tinham vícios? Sandra, é constelando mesmo, né? Nesse ponto é o quê? Quebrar, a gente ressignifica que não é bem o quebrar, é como se fosse um quebrar essa lealdade, fazer um sistema que ele reconheça esses pais, independente de quem eles foram, de quem eles são, né? De tudo que eles fizeram de equivocado, entre aspas, né? E aí trazer que ele pode sim fazer diferente. E que mesmo assim ele continua pertencendo. É esse lugar que a constelação te traz, né? De quebrar esses padrões, de quebrar essas lealdades, falar assim, olha, isso não é seu, isso é dos seus pais.
deixe com eles o que é deles e leve só o que é seu, que tá tudo bem, né? Então, a gente faz dentro do sistema, eu trabalho com bonecos, a gente faz esses movimentos sistêmicos no campo da pessoa para fazer isso, para ele seguir adiante, né? Quando são filhos, crianças menores, em casos bem graves, específicos, a mãe pode constelar pelo filho, mas normalmente não. Só a pessoa pode constelar o seu tema, né? O seu caso, não dá para fazer pelo outro, a constelação não dá essa opção, tá bom? Só para complementar, no caso desse pertencimento, né, se são adultos que os pais tinham vícios, a gente percebe muito quais são os aprendizados ali. Geralmente esses adultos, muitos viram terapeutas e muitos viram médicos e muitos de alguma forma estão ali usando de forma positiva o aprendizado da infância, de ter tido pais com essas questões, mas aí ressignifica que eles mesmo pensando diferente, isso eles conseguem continuar sendo terapeutas, cuidadores, pessoas melhores, longe de vícios, enfim, né? Porque aí vai criando, o cérebro vai conectando com várias crenças para continuar forte, né? Então, mas pensar que em criança a gente também faz, é bem parecido com a constelação, a gente não faz Theta Healing em criança, assim, até 8 anos mais ou menos, geralmente é a mãe que a gente faz o Theta. Se a criança está hiperativa, a gente chama a mãe. Porque é como se a criança até os 8 anos, ela realmente, o campo dela é muito a mãe. Ela vibra muito a mãe, sabe? Ali na hora da leitura. Então a gente mexe na mãe, nas sensações da mãe que a criança está de alguma forma se conectando e exibindo, sabe? Tá bom. Ó, vamos lá, vou falar aqui porque é interessante as pontuações, assim. O Tribunal de Justiça de Brasília, e Lua de Brasília, usa constelações familiares nas conciliações de vara de família. Eu sei, é maravilhoso. A Dara Campos é uma promissora aí em Brasília em relação ao direito sistêmico. A Glaciane diz, na verdade, é olhar para as pessoas como seres humanos independentes do certo e do errado nas leis sociais. Seres humanos que têm histórias dentro de si que só eles sabem e poucos querem ouvir ou entender. Exatamente, Glaciane. A gente fala isso muito com todas as letras da constelação, que não há julgamento, né? Cada um tem o seu sistema. E aí eu faço oficinas de mandalas, ótimo, Aline, excelente. Trabalhei os manuais, é maravilhoso. E mandalas eu amo, né? Faz uma super diferença. É um respeito à história e à ancestralidade de cada um. Exatamente, cada um tem a sua história e a gente tem que respeitar quem veio antes, né? No caso do meu filho, ele é um adolescente, Sandra. Então, a partir dos 14 anos, eu já poderia constelá-lo, se ele quiser, né? Ele tem que querer também, mas o trabalho seria possível, sim, se ele já for adulto. Assim, a partir dos 14 anos, para nós, consteladores, ele já é um adulto. E a dona Lena, maravilhosa, passei pelos bonecos com o André e foi ótimo. Hoje penso diferente, cresci muito. Muito gata, dona Lene, eu amo você. Só complementando o que a Glaciane falou sobre a coisa do ser humano, entender que a gente faz parte disso também. Né? Porque vocês não têm noção do que mais dá trabalho de tirar é remorso. Né? O que a gente faz errado, a gente acha que não pode se perdoar. Porque se a gente se perdoa, a gente deixa de crescer, a gente deixa de ser empático. Então tem várias crenças positivas ali, né, de se preocupar com o outro, atrelada a esse remorso. Só que aí impede a gente de crescer, a gente continua perfeccionista, né, com medo e achando que a gente é responsável por toda a dor que acontece ao nosso redor. E não, a gente é responsável, né, por tentar fazer o melhor que dá naquele momento. Sim. Ali, sim. cada um é responsável para sentir o que quiser também, né? Tem isso. Mas isso é muito... E é engraçado você falar isso, que também, né? Sempre tem um exemplo da constelação para trazer. Quando a gente faz constelações em grupos, que aparece um assassino na família, que às vezes acontece muito, né? Mesmo coisas antigas, né? Dessa também da parte de escravidão, etc. O assassino, o representante do assassino, ele sofre muito mais do que a própria vítima, entendeu? O perpetrador, dentro da constelação, ele tem uma reação de muito mais dor e de remorso, como você está falando, e de culpa, né, do que a própria vítima. E a vítima acolhe esse perpetrador dentro da constelação, entendeu? Ela acolhe, e aí a coisa se equilibra. Porque um assassinato dentro de uma constelação, por exemplo, dentro de um contexto de constelação familiar, a pessoa que assassinou, ela faz parte daquele sistema. Por quê? Porque ela tirou o maior bem que a gente recebeu, que é a vida.
Então, ele passa a fazer parte do sistema da vítima. E aquela família tem que acolher aquele assassino. Então, é uma questão bem também polêmica e bem difícil da pessoa acolher aquilo. E assim, gente, quando a gente fala acolher, é a mesma coisa de honrar os pais. Não é aceitar que, ai, tá, que bom que ele matou meu primo, meu irmão, meu pai. Não, não é isso. Existe a responsabilidade, né? Então, quando a gente diz acolher, é no sentido de aceitar como foi, entendeu? E tentar não julgar, porque ali houve algo muito forte. Tirar a vida de alguém é uma coisa muito forte, né? Então, a gente traz isso dentro do grupo, é maravilhoso. E é uma libertação para a família. Exatamente. Acho que é isso. A gente está terminando, falta uns 2, 3 minutinhos. Então, já a gente vai ser derrubada. A gente vai ser derrubada. Gente, muito grata, Heloísa. Eu te amo, você sabe disso, né? Eu que agradeço, foi uma honra conversar com você de novo, né? Outra live. Outra live. E sempre aqui para você, e eu sei que você está sempre aí para mim. E obrigada a todos que estiveram com a gente, né? Nessa 1 hora. Foi um prazer imenso. Obrigada pelas perguntas. Né? Vai ficar no meu IGTV, no IGTV da Heloísa também. Quem quiser assistir, né? Quem não conhecia Elu, só puxa aí, Heloísa Brião, puxa ela aí, ela tem muito material legal também no Instagram dela. E é isso. Márcia, um beijo. Um beijo a todos. Um beijo, minha amiga. Fica com Deus. Bom dia para vocês. Gente, bom dia, boa semana. Sem pressa.